Depois Romanos capítulo 8. Hebreus capítulo 12. Verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora nós vamos para Romanos capítulo 12. E o versículo de número 13. Romanos 8, verso 13. Encontraram? Amém. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Eu estou um pouco como que meio zonzo, né? É que, como muitos de vocês sabem, eu sou um pouco hipertenso. E é normal para mim, minha pressão está 14/10, 14/9. E quando ela está 12/8, eu fico com sono. O corpo acostuma, né? E aí quando eu começo a sentir assim, eu vou medir, aferir a pressão e aí ela está normal. Ah, mas a pressão está normal. Está normal, mas para quem tem ela normal, né? Mas chegou 12/7, quando chega 11/7 eu tenho que deitar, né? Então, se caso vocês me veem assim um pouco meio com cara de sono, não é sono, é pressão normal. Não vou nem falar pressão baixa, é pressão normal, né? Meus queridos, esse texto que nós vimos aqui nesta noite, eu estava ontem me preparando para a mensagem, ontem era imprudente, e me veio esse texto, e eu pensei, se Deus confirmar, nós vamos meditar amanhã em Pirapozinho, e Deus confirmou e aqui estamos. Amém. E vamos falar sobre isso nesta noite, né? Que é santificação, o qual nós vimos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 12, né, no verso 14, que sem ela nós não veremos a Deus. Não tem como nós vermos a Ele. Sem santificação não verás a Deus, não veremos a Deus. Agora a questão é, como nós conseguimos nos santificar? E como é que essa santificação à luz da palavra e à luz da mensagem do dia? Amém. Aí é que está a questão, né? E nós vamos aprender um pouquinho aqui nesta noite. E esperamos que Deus nos ajude, não é? Aqui diz, porque se vivermos segundo a carne, Romanos capítulo 8, verso 13, né? Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Agora por quê? Porque a nossa carne ela está morta. Nós já falamos muito sobre isto. Que esta carne, esse sangue não pode ver a Deus porque ela é morte. E Deus é vida. Então, para começar, Deus nem habita na nossa carne. Ele habita no nosso espírito. Amém. Então, pelo espírito, nós vamos ver aqui, é que nós temos que mortificar a carne. Porque Deus não habita na nossa carne. Porque se Deus habitasse em nossa carne, Deus é vida. E se Deus é vida, jamais nós iríamos envelhecer, nós iríamos morrer. Como sempre eu gosto de afirmar isso, Jesus nunca passou a noite em nenhum velório. Em todos os funerais que Jesus foi, o morto reviveu. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. E se ele é a ressurreição e a vida, e se ele habitasse na minha carne, no meu corpo carnal, então não teria como eu envelhecer. A morte não teria como permanecer no meu corpo físico, porque onde Deus está é vida. Amém. Por isso ele disse em São João, no capítulo 10, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Deus. Aleluia. Até mesmo uma vara que foi tirada e colocada ali na presença de Deus, ela teve que florescer.
mesmo não estando ligado mais na árvore. Ela teve que florescer porque Deus é a vida. Experimente ficar você 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Não há ser humano que consegue sobreviver. Mas Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer e sem beber, e não desfaleceu. Ele voltou normal, como que se tivesse eu e você acabado de jantar e almoçar e fomos tirar um sono, e quando acordamos nós estávamos vitalícios, nós estávamos com toda a vitalidade. E assim foi o que aconteceu com Moisés. Passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer, sem beber, e não desfaleceu. Jesus também ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, porque ele foi impelido ao deserto pelo Espírito. E se eu e você, diz o profeta também, um dia Deus vê que há necessidade e ele nos impelir a um jejum por ele mesmo impelindo, você não vai sentir fome e muito menos você vai desfalecer. Amém. Agora, quando nós decretamos um jejum por uma necessidade, o máximo que podemos ficar é 3 dias, 4 dias. Eu já vi pessoas que ficou uma semana, mas saiu do jejum e foi para o hospital. Aí não adianta muito, né? Então, Deus é vida, e vida com abundância. Então, por isso que essa carne e este sangue não pode herdar o reino dos céus. Não é porque nós estamos morrendo, porque somos descendentes de Adão, não pecamos como Adão pecou, mas por descendermos dele, então nós trazemos em nós o preço da transgressão dele. Entenderam, meus irmãos? Então não tem como, não é? Este corpo aqui carnal, ele ser santificado. Deus quer que ele seja irrepreensível. Estão compreendendo? Isso é o que encontramos em Tessalonicenses capítulo 5. Ele quer que conservemos o corpo, a alma e o espírito irrepreensível para a sua volta. Agora, de que maneira esse corpo, esse espírito e esta alma se mantenha irrepreensível? Pelo seu espírito. Amém? E aqui diz, se viver de segundo a carne, então nós não podemos viver pela carne, pelos desejos da carne, pelo que a carne nos impele. Porque se você ler um pouquinho aqui em cima, né? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, mas sim pelo Espírito. Amém? Aqui, no livro de aos Colossenses, ele também fala, né? Que é algo muito importante. Ele diz, se pelo Espírito mortificardes os vossos membros que estão na carne, a prostituição, a impureza. Deixa eu ver aqui na íntegra que fica mais fácil, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a impureza, a imoralidade sexual, que é a prostituição, né? A vil concupiscência, a avareza e a idolatria. E ainda ele diz, ao apetite desordenado. São coisas da carne. Estou entendendo? Mas eu vou voltar aqui um pouquinho para nós vermos com mais clareza este assunto, né? Aqui na escritura que nós já lemos, se pelo Espírito mortificardes os vossos membros que estão na carne. Vamos ver o que o nosso profeta diz aqui sobre isso na mensagem O Selo de Deus. Agora, temos golpeado os luteranos, batistas e assim por diante, e os católicos. Agora deixem-me tratar com vocês, povo da santidade. Apenas 1 minuto. Estão vendo? Eu creio em santidade. Amém. Você tem que ser santo. Amém? Agora, lembra-se, que quando dizemos isso, não estamos dizendo que é impossível ser santo, ou então Deus não pediria que fôssemos santos. Agora nós temos que ver a maneira que Deus nos quer santo. Entendeu? Como é que nós podemos ser santos? Sem santificação ninguém verá Deus. Aí ele afirma, não minha santidade.
Amém? Então vamos dizer, não a minha santidade. Não minha santidade, a santidade dele. E há nada que eu possa fazer acerca disto. Ou seja, eu jamais conseguirei ser santo. Você também jamais conseguirá. Agora, Deus é 3 vezes santo. Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Agora, se esse Deus vivificou e está na minha alma, então Ele me faz santo. Amém. Por isso diz o profeta, não há homem santo e não há mulher santa. Há homem e há mulher com o Espírito Santo. E este Espírito Santo, por Ele, é que nós mortificamos os nossos membros que estão na carne. Estão compreendendo? Então você tem que separar que carne é carne, espírito é espírito. E agora o que você pode fazer é mortificar. Então para isso existe oração. Para isso existe, às vezes, jejum. E o Espírito que está dentro de você, que é santo, te impelirá a isso. Te cobrará de vocês. Não é como alguém disse para o profeta, disse, isso aí não me ofende nada. Ele disse, é porque você não tem nada aí dentro para ofender. Porque quando nós temos o Espírito Santo, todas as vezes que nós fazemos algo que não está na palavra, porque a palavra foram escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E se esse Espírito Santo está em nós, toda vez que nós quebramos esta palavra, esse Espírito que está em nós, quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. E aí então quando você quebra aquela palavra, aquele Espírito que está dentro de você, cobra aquilo. E disse, olha, isso aí está errado. E aí esse Espírito que está em você te impelirá e você suplicará a Deus, você buscará força, por isso diz a Bíblia, fortalecei-vos na força do seu poder. E quando você busca essa força, então Deus te dá aquela força, Deus te dá aquela graça, Deus te dá aquele poder para aí você batalhar contra os desejos da carne e dos pensamentos. Amém. Efésios capítulo 2. Por isso que a Bíblia diz que antes nós andarmos segundo os desejos da carne e dos pensamentos. Mas a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, nós já não andamos mais segundo isto. Mas pelo contrário, nós procuraremos mortificar os nossos membros que estão na carne a estas coisas. Amém, meus queridos? Amém. Aí então nós podemos entender por que, diz o profeta, não é nada que eu possa fazer. Você não consegue. Eu não consigo. Nós conseguimos disciplina. Porque nós somos, veja 1 Coríntios capítulo 15, nós temos corpo animal e corpo espiritual. Esse corpo aqui, do lado de fora, é um corpo animal. Embora a Bíblia diz que um é a carne dos animais, outra é a nossa carne. Um é a carne dos peixes e outra carne é a carne dos outros seres. As carnes são diferenciadas. Mas o corpo é animal. Nós somos mamíferos de sangue quente. Estão compreendendo? Nós somos um mamífero como qualquer outros animais são mamíferos. Se Deus nos tirar o raciocínio, nós se tornamos irracional. Nós vamos fazer como os animais, se você não tomar cuidado, nós podemos, como pessoas que vão para o sanatório que perdem a mente. Ou através de uma possessão, que aquela possessão demoníaca domina a mente da pessoa, ele fica insano, ou por uma debilidade já de nascimento, ou por uma doença, então a pessoa perde o poder de raciocinar, o equilíbrio que dá razão, que poderá lhe dizer que ele é um ser humano e que ele precisa viver diferente. Ele vai passar a andar nu por aí, não tem nenhum problema, para ele está tudo certo, ele poderá comer até as suas próprias fezes, como os animais às vezes fazem. Mas o raciocínio, que é a essência do nosso espírito, que é a natureza do nosso espírito, que é a nossa alma, que nos leva ao raciocínio, que nos leva à razão, é onde Deus vai ali dentro, e dali de dentro é que parte o nosso livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar, é esse lugar que Deus bate. Estão compreendendo? Então, quando Deus entra ali, diz o profeta, na torre de controle,
Então é ali, a partir dali que ele começa a trabalhar em você e em mim. Mas fora disto, nós não passamos de um corpo animal, né? Somos animais racionais e nós aprendemos certas disciplinas. Como os militares aprendem a disciplina militar. Se você não tomar cuidado, você aprende a disciplina de uma igreja. De tanto aquilo for falado e batido em cima, você aprende a disciplina de uma igreja. Os filhos aprendem a disciplina do pai e da mãe. Por isso que diz a Bíblia, não deixe a doutrina do seu pai e nem os mandamentos da sua mãe. São doutrinas, são mandamentos, são regras que são impostas. E nós obedecemos aquilo. E nós regemos aquilo. Mas aquilo não tem nada a ver com salvação. Salvação é algo que é operado de dentro para fora. Por isso é que há muitas pessoas aí fora que, se tratando do caráter natural, eles às vezes têm mais moral do que eu e você. Mas eles não têm a coisa principal, que é aquela fé verdadeira lá dentro, que faz com que a palavra de Deus opere em nós. E quando Deus começa uma obra em nós e começa a trabalhar em nós, já não tem mais aí, não tem mérito para pai, não tem mérito para mãe, não tem mérito para a igreja. Aí o mérito único é dele, porque é ele que opera essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que Deus quer conservado, irrepreensível o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ainda diz, fiel é o que chama, o que também o fará. Então é Deus que faz isto. Então é o Espírito Santo dentro de mim e de você. E quando você tem um Espírito lá, irmão, não tem nada que você não possa vencer, que a Bíblia pede que vença. Estão compreendendo? A questão é só você orar constantemente. E tem coisas que não é fácil. Mas a Bíblia manda um recado para nós. Que nós devemos persistir, perseverar na oração. E ainda diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você persistir, se você resistir, ele foge. E quando você menos o espera, você passa por cima daquilo. Porque a sua força vem de dentro para fora. Louvado é o nome de Jesus. Então, mortifica-se. Agora, vamos seguir o que o profeta diz. Não minha santidade, a santidade dele. Não há nada que eu possa fazer acerca disto. É o que ele fez por mim. Não me baseie em minha própria, porque eu não tenho nenhuma. Porque às vezes nós pensamos que temos. Não, meu irmão. Às vezes Deus nos deu uma natureza boa acerca de algumas coisas. Mas a santidade que vem de Deus, não inclui apenas a nossa aparência externa, de eu ter o meu cabelo bem cortado, as irmãs terem o cabelo crescido, de eu usar uma roupa decente, as irmãs usar uma roupa decente, conforme a Bíblia pede. Mas a santidade, ela nos ensina a guardar dessa aqui, ó. De sermos maldizentes, de sermos murmuradores, de termos ódio no coração, de termos malícia, de sermos pessoas de porfia, de viver brigando, contendendo. Quando Deus faz uma santificação, Ele faz uma santificação de acordo com todo esse livro. Agora, quando eu faço, eu me guardo de umas coisas, mas não consigo outras. Agora, quando Deus faz, Ele faz completo. E aí diz o profeta, você não só será uma pessoa que muitos poderão ver atos bíblicos em você, mas quando as pessoas conversar com você, eles vão ver que a sua natureza é diferente. Não é maravilhoso isso? É uma santidade completa. É uma santidade que vem de dentro para fora. Agora diz o profeta, eu não tenho nenhuma. A nossa santidade não poderá entrar no reino dos céus. Só aceita-se a dele. Entenderam? Como a nossa salvação é eleição e predestinação, até a nossa santidade é predestinação. Por isso diz Efésios capítulo 1, que Ele nos predestinou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E Ele vai fazer isto. Eu creio, Deus. Está fazendo nesta noite. Amém. Em nome de Jesus.
E o que ele fez por mim não me baseio na minha própria, porque eu não tenho nenhuma, nem ao menos tento ter alguma. Às vezes eu já fiz essa afirmação e as pessoas às vezes se embaraçam. Não tente ser santo. Quanto mais você tentar, mais distante você vai ficar. Ah, mas então o que vai fazer? O profeta ensina. É o que às vezes a gente explica assim, só em palavras, sem ler. Mas nessa noite você verá na íntegra o que o profeta diz sobre isto. Né? Não tenho nenhuma, nem ao menos tento ter alguma. Ah, mas o crente não tem que tentar ser santo, não tem que se santificar? Não. Vamos aprender nesta noite? Amém. Nem ao menos eu tento ter alguma. Eu não tento ser. Então, nunca tente ser santo. O Senhor está tentando manter-se firme. Então, irmão Brana, não, Senhor. O Senhor não está se tentando manter-se firme, irmão, eu vou me tentar manter firme. Não, nunca tente isso. Agora deixa que o profeta diz aqui no 143, eu li o 142, a mensagem do selo de Deus, 143. Eu somente solto e deixo que ele me mantenha firme. Amém. Ele, fiel é o que chama, o que também o fará. Isso mesmo. Aleluia. Ele é aquele que está mantendo firme. Agora aqui está o ponto crucial. Apenas fique morto. Morto. É aquele que nós mortificai os vossos membros que estão na carne. A única coisa que ele pede é que você renuncie-se a si mesmo. Se mortifique, perca os seus direitos, perca as suas razões e fica, Senhor, eu estou à tua disposição. Aí então ele vem e toma o controle. Amém. Isso mesmo, ele é aquele que está mantendo firme, apenas fique morto. Isso é tudo que você tem que fazer. Apenas mantenha-se morto, ele ficará firme. Amém. Porque você vive, não tem como ele viver em você. Duas vidas juntas não vai funcionar. Ele não quer trabalhar com a sua natureza e a natureza dele. Ele quer trabalhar com a única natureza que ele tem, que é a natureza do Cordeiro com as suas 7 virtudes. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Ele quer que a natureza dele viva através de você. Então por isso que você tem que morrer para essa natureza que você vê de seu pai, da sua mãe, da sua família. Não, irmão, lá em casa nós tudo é desse jeito, a nossa natureza é essa. Morra. Morra para que a natureza de Deus viva em você. Amém. Outro dia alguém perguntando sobre isso, né? Por eu ser uma pessoa assim muito fria de natureza, muito, às vezes não me importo muito com as coisas e alguém disse, não, mas eu te conheço há muito tempo, você já era assim, isso aí acho que é da sua família. Eu disse, nem sempre. Né? Você nunca foi uma pessoa agitada? Eu falei, eu? Eu creio que essa parte Deus fez. Quantas vezes eu ia brincar de bola e eu era expulso? Porque o juiz apitava, eu não aguentava, eu ia no pé da orelha dele, né? E ele me expulsava. Ele disse, você não me conheceu lá no passado. Né? Se hoje eu sou frio e não me importo com as coisas, eu creio que essa obra ele fez. Porque antes eu não era assim não. Né? Não, mas a sua mãe também é assim. Eu falei, não, pode ser que a minha mãe é, mas eu não era. Né? Eu era uma pessoa que, na verdade, eu era muito ruim. Ruim mesmo. Sabe aquela pessoa ruim? Eu nunca dei um tapa em ninguém, embora, como diz assim, eu fui expulso várias vezes. Graças a Deus, a não ser briga de família entre irmão e irmão. A única vez que eu me lembro, eu dei um murro, me perdoe a expressão, de um murro no meu irmão. Mas ainda me arrependi. Mas eu nunca fui uma pessoa de bater em ninguém, de brigar com ninguém. Mas eu era ruim, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu era ruim. Eu fazia meus projetos. E aí, se Deus não intervisse, eu mataria o camarada que nem o FBI ia encontrar ele depois. De tão ruim que eu era. Você entendeu? E hoje, graças a Deus, eu falo isso para a honra e a glória dele. Tanto faz você falar bem de mim como falar mal de mim, eu sempre vou olhar para você. Deus me deu essa graça.
Eu não consigo trazer reserva. De jeito nenhum. Entendeu? Então eu creio que essa partezinha já está morta. Para a glória de Deus. E eu espero que até ele voltar, morra tudo. Para a glória de Deus. Se você observar, tem um braço seu aí já morto, viu? Vai morrendo aos poucos. Né? Até um braço aí que está se arrastando. Você não, às vezes você quer levantar ele, você não consegue mais. Isso é o que aconteceu antes, eu não aguentava essas coisas, mas agora você aguenta. Mas por quê? Porque Deus matou essa parte aí. E aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas vai se mortificando. Né? Já morreu uma parte, diz: Senhor, agora é a perna que está meio assim, mata ela também. Eu não quero mais andar por mim, eu quero que ele ande por mim. Senhor, está tudo morto, mas a língua não para. Mata essa língua também, ele vai matar essa língua. Estão entendendo? Minha avó contava, até engraçado, né? Disse que a mulher vivia a pirração do homem porque chamava o homem de piolento, né? E bastava o homem fazer qualquer coisinha para ela, ela pegava e fazia assim para ele, né? Vocês sabem o que significa, né? Na escola, quando a gente ia muito na escola, então pegava muito piolho, então a mãe passava aquele pentinho fino e depois ficava matando os piolhos, né? Com a unha, né? Então bastava ele só fazer qualquer coisinha para ela, ele chamava ela de piolenta, né? De piolenta. Ou então fazia um gesto, né? Aí quando foi um dia, ele pegou e amarrou ela, né? Pôs um tapume na boca dela, né? E amarrou ela e deixou lá, mas deixou os braços soltos, né? Ele disse: agora eu quero ver a sua língua, você me chamar de piolento, mas ela pegou e fez assim para ele. Então, às vezes, uma parte Deus já matou, mas a outra não. Eu não sei se isso acontece com você. Às vezes você glorifica a Deus por alguma parte, você já está morto. Mas em outras partes você vê que ainda Deus tem que ter muita graça com você. Verdade. Você vê que aquela parte ainda está muito viva. Então diz o profeta, a única coisa que nós temos que nos fazer é manter-se morto. E quando nós conseguirmos mortificar aquilo, aí então Deus vem e coloca a santidade dele. Amém? Oh Deus, tenha misericórdia. Né? Baseada na minha própria, porque eu não tenho nenhuma. Agora eu somente solto e deixo que ele mantenha firme isto mesmo. Ele é aquele que está mantendo firme, apenas fique morto. Isso é tudo que você tem que fazer. Apenas mantenha-se morto. Ele ficará firme. Ele já se manteve firme. Se ele se manteve firme lá até que disse está consumado, isso encerrou o assunto. Deus está nos deixando fazer isto mesmo, desse mesmo modo, está consumado. Agora, o que o profeta quis dizer? Assim como Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, até dizer está consumado e render o Espírito, né? Para ele viver completamente em nós, nós também vamos ter que dizer está consumado. Como Paulo chegou nessa graça em Gálatas 2:20, quando ele disse já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então ele quer viver em mim e em você, porque se ele viver em mim e em você completamente, então todo o nosso ser será santo. Amém? Mas até lá ele estará nos santificando, nos justificando e nos glorificando. Mas eu creio que ele vai terminar isso em cada um de nós. Amém? Mas hoje, pela fé, nós podemos dizer que juntos nós formamos a santidade de Deus. Naquilo que eu não consigo, você consegue. Naquilo que eu consigo, você não consegue. No que você consegue, às vezes eu não consigo. E quando estamos em unidade, Deus olha e vê todo mundo santo, através do Espírito Santo. Mas Ele quer individualmente cada um de nós pronto para aquele dia. E eu estou confiando que Ele vai fazer isso. Agora, no que nós não conseguimos, nós temos que ir aos pés dele e dizer: Senhor, mata-me. Amém? Mata-me. Então, humilha-se, porque às vezes nós pedimos desculpa, às vezes nós pedimos perdão e ainda mantemos com aquilo. A questão às vezes é pedir perdão, é acertar onde erramos. Mas a questão principal é ir lá, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não quero mais errar nisto. Mata-me, purifica-me, santifica-me. E Ele vai fazer. Porque diz o profeta, mais Ele quer fazer do que nós pedimos. E eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar. Deus os abençoe, em nome de Jesus.